Ao vivo lá em Porto Alegre com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, a bomba do dia é essa pesquisa Quest aí que saiu com reprovação aí de 56% da população brasileira ao presidente Lula. Passou dos 50%. Ontem demos um número aí de 49,6% e até cogitamos aí pensando, pode ser que isso aí apareça maior ainda. E apareceu. Lembra aquele quadro que tinha na televisão, que eram dois limpadores de janela, que quando, no primeiro mandato e no segundo, que o Lula viajava muito, quando passava o avião assim atrás, ele falava, olha o Lula indo. Aí quando voltava o avião, olha o Lula voltando. Aí a gente lembra daquele quadro. Tá difícil, Silmar, tá Chama difícil. atenção, chama atenção, né, também, que mesmo com a mudança da assessoria dele, um ministro novo lá de comunicação, piorou ao invés de melhorar, que era o objetivo da troca, né? Trocar o gaúcho lá por esse baiano, parece que não deu certo, né? Ou seja, piorou a popularidade do presidente ao invés de melhorar. Com todo esse esforço novo que ele está fazendo, viajando mais, visitando vários estados aqui ultimamente, parece que o efeito está sendo o contrário, né? Tem a ver com outras coisas, possivelmente, né? E começa pela própria economia. O Michael cortou o meu microfone aqui, eu fico sem poder comentar, já ia comentar no meio com você. Porque quando você troca um ministro das comunicações, você quer melhorar a comunicação entre um governante e a população. E aí disse que não havia essa comunicação, estava truncada, e aí colocaram o presidente para falar mais ainda. Eu não sei se seria essa a solução, porque eu não sei. A técnica de comunicação não está funcionando. Para mim, eu acho que é o confronto da realidade com o discurso, né? Porque ele diz que quer, vai dar picanha para todo mundo, o pessoal não está enxergando isso aí, você imagina a reação da população, especialmente a mais carente, né? Em relação à diferença que existe entre o discurso e a prática, né? Na prática não está acontecendo nada, pelo contrário. Aliás, já virou meme na rua, as pessoas, uma virando para outra. Você já ganhou a sua picanha? Não, eu também não. Já virou meme isso, Brasil afora. Vamos para os números aí, antes que atrase mais, com você. Vamos lá. Davi, mercado financeiro, o dólar operando com leve alta de 0,2% nesse momento, R$ 5,69, 5,69. Mercado de ações caindo, 0,5% o índice Bovespa na B3 nesse momento. Todo o mercado financeiro, aliás, todos os países do mundo nesse momento, é de olho nos Estados Unidos para o anúncio do tarifaço de Donald Trump, prometido para as 16 horas, horário de Washington, 17 aqui no Brasil, 5 da tarde aqui vai ser o anúncio oficial do tarifaço histórico prometido pelo presidente. Então está tudo mais ou menos parado aqui nessa expectativa. Economia como um todo, bolsas, mercado financeiro, mercado de commodities também, agindo em função da expectativa do anúncio. Portanto, poucas novidades aqui no mercado. É um posicionamento, diria. E a tendência é mais de baixa, por exemplo, dos preços das commodities. Está quase tudo caindo nesta quarta-feira. Trigo na Bolsa de Chicago perdendo agora há pouco 0,1%, arroz em casca também 0,9%, milho também com queda, 1 ponto percentual, soja também 0,6%, explicitamente aí por conta dessa expectativa. É também o caso do algodão, que cai 0,1%, café arábica também subiu ontem, hoje cai, em função disso, 1,2%, isso arábica, robusta em Londres também com queda, 1,9%, açúcar também cai 0,1%, boi gordo aqui no mercado sul B3 estável, sem alterações no momento. Tanto o cenário aí de predominância de quedas aí para o mercado na expectativa. Ninguém quer arriscar compras de ativos em bolsa, seja no mercado financeiro, seja de commodities, enquanto não tiver uma clareza do que vai ser tarifado. Nesta quarta-feira histórica aqui, de muita expectativa, tá vendo? Pois é, a quarta-feira histórica, onde o Trump vai anunciar aí o seu tarifaço, a política do tarifaço, e aqui no Brasil não é diferente de outros lugares do mundo. A expectativa é grande para saber os detalhes da taxação, especialmente em relação aos produtos do agro, como o etanol, que nós já comentamos aqui. Ontem já houve reação e o Senado aprovou o chamado Projeto de Lei da Reciprocidade, que permite resposta a barreiras comerciais em uma votação que uniu o governo e a oposição. Texto que segue para a Câmara dos Deputados em regime de urgência. Senadores de oposição e da base do governo se uniram para aprovar por unanimidade o projeto para permitir que o Brasil adote reciprocidade tarifária e ambiental
no comércio com outros países. O anúncio do governo norte-americano em ampliar para 25% a taxa de importação de aço e alumínio do Brasil e outros países acelerou o processo. A proposta, que passou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, amplia a base legal para políticas de reciprocidade que agora não poderiam, por exemplo, ser questionadas no Congresso. Essa lei, ela é uma lei que não é só para os Estados Unidos, ela contempla todos os mercados com que o Brasil faz comércio exterior, que vende sua mercadoria. Não é uma retaliação, ela é uma proteção quando os produtos brasileiros forem retaliados. O texto aprovado em caráter terminativo vai direto para a Câmara e deve ser votado nesta quarta. O presidente da Casa disse que nessas horas não existe um Brasil de esquerda ou de direita e que tudo fica menor quando a referência é o povo. Uma missão brasileira foi a Washington tentar evitar que mais produtos aqui do país sejam sobretaxados. Diplomatas chegaram a se reunir com responsáveis pelo comércio norte-americano, mas saíram da reunião pessimistas. A avaliação é que o Brasil não será poupado. A equipe do Ministério da Indústria e Comércio já prepara uma retaliação. Alimento, por exemplo, não deve ser taxado. O foco deve ficar em produção intelectual e serviços. É claro e lógico que o Brasil não vai escapar ninguém no mundo. É só ver as declarações do Trump. Bem, a proposta pode ser votada ainda hoje na Câmara devido à urgência e pelo fato das tarifas impostas pelos Estados Unidos começarem hoje. Anúncio que vai ser feito às 16h aí, em grande estilo pelo presidente norte-americano Donald Trump. Bom, Silmar, a política da reciprocidade está aí, é uma retaliação ao Trump, mas como foi dito pela ex-ministra da Agricultura, senadora, vale para qualquer um, né? Acho que política da reciprocidade... Vem cá, você gosta mais do restaurante que te serve feijão azedo ou do restaurante que te serve feijão bom? Se você gostar mais do restaurante que te serve feijão azedo, acho que você está com algum problema. Qualquer um estaria com problema. Mas acho que é isso. Vamos defender o que é nosso e vamos ver aí como é que fica essa queda de braço, esse cabo de guerra aí com Donald Trump. A política da reciprocidade. É o famoso toma lá da cá. Amor com amor se paga, ódio com ódio se paga. Pagou em dólar, recebe troco em dólar. Pagou em peso paraguaio, vai receber o troco em peso paraguaio. Tá certo. A política da reciprocidade está havendo uma certa consenso, uma unanimidade aqui entre situação e oposição, que é raro de acontecer, falta votar isso na Câmara agora, mas faz sentido, ou seja, o Brasil precisa ter uma certa política aí contra esse protecionismo de outros países. O Brasil também é um país protecionista, diga-se a verdade, né? Inclusive no agronegócio. Faz parte da nossa cultura aqui sempre impor alguma tarifa para criar algum tipo de obstáculo aqui contra a concorrência. Isso vale para tudo que é tipo de produto. Na indústria, então, é muito comum o Brasil proteger a sua indústria interna, se ocorre na área automobilística, por exemplo, imposto contra a importação de carros de fora do Mercosul, para não concorrer com os nossos. Isso, no tempo, me lembro do tempo do Collor, por exemplo, ele procurou derrubar isso aí, abrindo importações generalizadas, porque era uma forma de combater aquele que ele chamava de carroças que o Brasil produzia naquela época em termos de automóveis, né? E gerou algum efeito, realmente deu uma sacudida aqui na indústria letárgica daquela época, aqui no Brasil, indústria em geral, e de automóveis em particular, que viram um símbolo naquela época. Então, o Brasil tem seus problemas nesse sentido de protecionismo. Agora, o que o Trump quer, na verdade, aqui é uma certa reciprocidade. Tem uma tarifa X aqui em relação a um produto americano, tem que ter uma tarifa igual a um produto brasileiro entrando nos Estados Unidos. E, por exemplo, o Brasil impôs uma tarifa que é o exemplo que está sendo citado com mais frequência, sobre o etanol americano, para não concorrer com o nosso. O Brasil é autossuficiente, não precisa do etanol americano, impôs uma tarifa de 18%. Os americanos, para o etanol brasileiro entrar lá, cobram apenas 2,5%. Então, existe essa desigualdade que dá uma certa razão para Donald Trump. Então, agora a grande expectativa é saber o que vai ser acrescentado agora. Tem coisas que já estão em vigor. Tarifa de 25%, por exemplo, na área de aço, e alumínio, isso já está vigorando. Já houve um conta-gotas aqui dessas políticas do Donald Trump contra país vizinho, contra o Brasil, contra também a China, né, que já provocou reações, inclusive de chineses. Agora veio a generalização.
todos os países do mundo, de alguma forma, vão ter algum tipo de impacto desse tarifaço, que em média deve ser de 20%, que é muita coisa, sobre produtos importados pelos Estados Unidos. Então, a expectativa é saber quais os produtos novos vão ser inseridos na lista, especialmente do ponto de vista do Brasil, muita dúvida ainda sobre qual será o tamanho da lista, muita especulação e, na verdade, nenhuma certeza, além dos mais clássicos já citados, como é o caso do etanol, que certamente vai estar na lista. Mas já se fala até em imposição de tarifa sobre café, por exemplo, que não faz muito sentido. Os Estados Unidos não produzem café, são dependentes da importação do Brasil e de outros países também, ou seja, dificilmente vai encontrar aqui um substituto com o volume de produção que o Brasil tem em termos de exportação. O Brasil é líder mundial em termos de exportação, de produção e exportação de café. Estados Unidos é o nosso principal mercado. Então, esse é um ponto de interrogação, por exemplo. Se incluir também o café, aí inclui tudo. Então, praticamente não vai ter limites a essa política desse tarifaço aqui de Donald Trump. Então, muita expectativa, nenhuma certeza por enquanto. Na verdade, há uma expectativa mundial, porque isso mexe com todo o comércio mundial, né? O intercâmbio comercial entre todos os países e as relações comerciais. Agora, praticamente, especificamente para o Brasil, o Trump vem aí com um mau agouro, né? Numa hora onde nós já temos aí uma série de problemas para resolver, ligados à economia, ligados a, enfim, uma série de problemas, à infraestrutura, etc. e tal, e o Trump chega numa hora bem ruim e bem azeda, onde o Brasil já tem problemas demais, não precisava enfiar o Trump na lista de problemas, ou pelo menos as relações comerciais com os Estados Unidos. Vamos para frente. Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto que incentiva a participação da agricultura familiar na produção de biodiesel. Pela proposta discutida, serão incentivadas medidas de estímulo à compra de matérias-primas produzidas por esses agricultores. Ao promover a participação da agricultura familiar na produção do biocombustível, o PL número 5927 contribui com impactos positivos ambientais e sociais, já que a produção de biocombustíveis nesse âmbito pode se tornar vetor de desenvolvimento local e sustentável. Política esta que já vem sendo incentivada por meio do selo combustível social concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e regulamentado pelo Decreto 10.257. Concordamos ainda com o parecer aprovado na CRA que, pela emenda 1-CRA, promove as alterações pretendidas pela Lei 13.033, que dispõe sobre a adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o consumidor final, medida sugerida pelo Ministério de Minas e Energia, e contribui para a sustentabilidade no uso de combustível e redução da pegada de carbono brasileira. Por essas razões, não restam dúvida de que o projeto de lei em apreço é meritório e contribuirá para a modernização e sustentabilidade do desenvolvimento da agricultura familiar, sobretudo com reflexos positivos sociais e direitos no meio ambiente. O voto, considerando o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5927/2023 da emenda 1-CRA. Bom, tudo que incentiva e ajuda quem produz menos ou é pequeno, ou está numa condição inferior dentro da sociedade, é bem-vindo, né? Eu diria, desde que não seja exacerbado, exagerado. É bem-vindo. Agora, aí volta aquela questão da dúvida que a gente sempre coloca aqui. Você coloca, eu coloco, Chico Graziano coloca, todo mundo com a BBG. Quem é a agricultura familiar? Toda a agricultura é familiar. Tirando os grandes empresários, os grandes grupos, quem é a agricultura familiar? Ele é pequeno mesmo, né? Se for o caso do MST, por exemplo, a gente sabe que o MST é limitado a uma pequena propriedade, ou a uma casa dentro de uma propriedade, etc. e tal. Agora, vamos ver se isso vai surtir o efeito desejado, né? Que é o de incentivar e produzir renda para o que seria uma agricultura que está em condições competitivas diferentes de outras categorias de agricultura. Queria saber a sua opinião. Isso é um mito que se repete e é importantíssimo a gente esclarecer. A maior fonte de matéria-prima para a produção de biodiesel é o óleo de soja. Então, a soja é sempre tida aqui como uma coisa de grandes produtores. Isso é uma falácia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a maior parte dos produtores de soja são pequenos agricultores, agricultores de 50, 100 mil hectares, 100 hectares no máximo. No Paraná é a mesmíssima coisa, são pequenos produtores filiados a cooperativas, por exemplo. Esses são grandes produtores, o Paraná e o Rio Grande do Sul são grandes produtores de soja, por exemplo, que é a principal matéria-prima para a produção de biodiesel. Então, isso já é contemplado. O pequeno produtor já seria automaticamente
contemplado, porque ele é o principal produtor de soja aqui no Brasil. Você tem exceções aqui em alguns estados, no meu caso, o Mato Grosso, que tem uma parcela da produção em áreas maiores. Mas mesmo lá, a grande maioria dos produtores também não são considerados gigantes ou grandes produtores, são médios ou pequenos também. Também existe no Mato Grosso. Na Bahia não é diferente, em Goiás não é diferente, produtores pequenos filiados a cooperativas, por exemplo. Ou seja, não dá para entender essa maneira de achar que soja é coisa de grande produtor, que você cria uma lei específica para proteger o produtor que vende a matéria-prima para a produção de biodiesel. Isso já existe. Esse é o produtor que fornece a soja e o óleo, consequentemente o óleo de soja, para a produção de biodiesel. É uma falácia que se repete, eu não sei por que isso acontece, Tavinho. É um discurso que se repete, decisões que são tomadas, porque, como você bem disse, são pequenos produtores que juntos, em uma grande quantidade, fazem parte de uma cooperativa e aí sim, você entra lá, sai de Londrina e vai em direção a Guarapuava, você vai ver grandes cooperativas do estado do Paraná, à beira da estrada, com os grandes silos e as grandes plantações de soja ou alternando com o milho. Mas quando está a soja, cada quinhãozinho daquele ali é de um pequeno produtor. E se você junta tudo, parece uma propriedade do MAGE ou daquele outro grupo grande que tem lá no Mato Grosso. Mas não é. É um pequeno com outro pequeno, com outro pequeno, com outro pequeno. Não tem cerca entre eles, porque a máquina opera constante, a colheitadeira. Então, se o negócio já existe, para que você vai chover no molhado? Como diz aquele, né? Vai enxugar gelo, vai chover no molhado, vai correr atrás do prejuízo? Ninguém corre atrás do prejuízo. Umas coisas que é discurso, né? Discurso eleitoral, obviamente. Pequenos produtores, são em grande número, dá voto, né? Então inventa coisa aqui para supostamente estar protegendo quem já está dentro dessa roda. Não vou espichar muito, que você está quase no seu horário já. Depois você comenta rapidinho do trigo. Outro dia me mandaram aí um estudo feito por uma universidade do sul do Pará, que eu nunca ouvi falar, dizendo que a ferrogrão é inviável, porque vai uma série de problemas lá, problemas sociais, problemas econômicos, problemas com os indígenas. Falei, gente, isso aí é conversa mole para boi dormir, pô. Vocês estão de brincadeira? Vai fazer uma união ali dentro do centro-oeste brasileiro, do Mato Grosso, ali, um negócio que precisa para mandar o soja, como diz o gaúcho, para o porto de Miritituba. Acho que é isso, Miritituba. Enfim, falei, gente, isso aí é conversa mole para boi dormir, pô. Para com isso, pô. Vamos para o trigo aí rapidinho? Vamos lá. Preços do trigo seguem em níveis recordes aqui no Brasil. De acordo com os Centros de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a sazonalidade no Brasil e na Argentina explica os valores favoráveis. Os especialistas explicam que a tendência de alta pode se manter no território nacional, caso a oferta interna continue limitada e o câmbio siga pressionado. Mas fatores como o avanço da colheita e mudanças no cenário global podem impactar os preços nos próximos meses. Nos Estados Unidos, os preços estão em queda. Por lá, os motivos são a alta valorização do dólar e a guerra tarifária, com os demais países que influenciam nas cotações. O contrato maio 2025, negociado na Bolsa de Chicago, chegou ao seu menor nível desde o início de sua negociação no segundo semestre de 2022. Bom, Silmar, você já tem falado um pouquinho sobre o mercado do trigo e, rapidamente, para não te atrasar, o que você completa em relação a essa informação nova? Está vendo? Em princípio, nada de novidade, porque entre safra do trigo aqui no Brasil, normalmente os preços sobem, né? E é o que está acontecendo nesse momento. Não tem mais trigo em grandes quantidades disponível, a colheita aconteceu lá entre setembro e novembro do ano passado, um pouquinho ficou para dezembro, nós estamos aí em abril, portanto é entre safra. Normalmente os preços sobem nessa época. E tem esse ano, sim, um agravamento maior por conta da tendência de redução na área de plantio da próxima safra. No Paraná já existe bem claramente pesquisa sobre isso, tendência de uma queda forte na área de plantio, porque os preços estavam muito baixos lá em comparação com outros produtos, como é o caso do milho. Estão ainda, né? No caso do Paraná, o produtor do Paraná tem condições de escolher na segunda safra, a chamada safra de inverno, entre milho, segunda safra, ou trigo. Está escolhendo milho, que é mais rentável nesse momento. No Rio Grande do Sul já existe também uma tendência aqui de redução de área. Pode ser que aqui mude um pouquinho, porque os preços estão melhorando, mas o produtor está muito desanimado aqui por conta das perdas que já sofreu na última safra, dificuldade de obtenção de crédito, inclusive por plantio. Por enquanto, o cenário também é de redução na área do Rio Grande do Sul,
que são os dois principais estados produtores. Então, tem dois argumentos aqui para o preço do trigo estar subindo nesse momento e atingindo níveis recordes para o ano. Mas, fora o fato de que estamos na entre safra, não tem grandes novidades nesse sentido também. Vamos ver agora o que acontece a partir da entrada de safra nova, acontece lá a partir de julho, agosto desse ano, aí os preços talvez mudem de direção. Por enquanto, a tendência é de firmeza. Bom, é isso aí. Para não te atrasar, então, 11 horas e 30 minutos. Só lembrando que uma vez por semana nós fazemos uma santa ceia aqui no nosso canal. Aí cada um colabora uma semana com alguma coisa. Um pãozinho, um requeijão, uma mortadela, um presunto, um suquinho. E hoje foi o dia de eu trazer presunto, requeijão e suco. E eu trouxe um suco de tangerina e um suco de umbu. Você já tomou um suco de umbu? Não. Uma delícia. É uma delícia. E é muito comum e tradicional no Nordeste brasileiro. Mas ninguém pôs a mão no suco de umbu ali. Como o pessoal é receoso. Todo mundo só está bebendo o suco de tangerina. Eu vou lá, vou abrir, vou... Pessoal, você tem que experimentar. São coisas novas. O suco de umbu é uma delícia. E é difícil de achar no mercado. Se um dia você achar, experimenta, que eu tenho certeza que você vai gostar. Você gosta de suco de laranja, o umbu também. Ele tem um teor cítrico, assim, que lembra o da laranja. Ele é acentuado. Até mais, talvez. Tá bom? Combinado, Tavinho. Boa tarde. Até amanhã. Abraço, boa quarta e até amanhã.